O professor ele tem que se preocupar menos com o programa do jeito que ele instituiu e se preocupar mais com um trabalho de conscientização, de amadurecimento desse aluno. Para que ele entenda, inclusive, as concepções ideológicas, siga a linha ideológica que ele quiser, mas ele tem que saber o que ele está fazendo, o que acontece aqui conosco atualmente, né? Ou talvez nunca tenha acontecido. Outro aspecto importante da escola é, além de você não poder fazer crítica, né, mais forte, mais séria à escola e no ensino público aos governos, por exemplo, fazer crítica ao governo do Estado do Rio de Janeiro numa turma de ensino médio, com esse sistema atual, ou você vai embora, ou o seu salário vai ser sempre menor, porque você tem a tal da produtividade. Agora mesmo, porque o governo acena com pagamento de não sei quantos milhões, os professores não estão resultado nesse concurso interno, né? Então, não é muito fácil o trabalho, não é muito fácil, você tem que mudar um conceito, você tem que mudar uma tradição do pai do aluno que aprendeu história com pergunta e resposta, acha que aprendeu história, ele decorou história, e ele quer que seu filho tenha isso. Por outro lado, se torna mais difícil ainda, porque no ensino privado, principalmente, você não pode dar esse tipo de história, não só porque você vai criticar o capital, mas porque você tem que preparar os concursos. Nisso que eu acho que a escola particular, ela pega, porque a escola particular, ela tem baixíssima qualidade, ela embrulha e vende barato. Porque a escola particular não é o Santo Inácio, é a escola do fundo de quintal, em que o professor sequer tem carteira assinada. Então, isso é muito heterogêneo. A escola pública, ela é menos heterogênea, embora você tenha escolas públicas que consigam disputar com colégios particulares ditos de nível maior, mais alto. Então, o trabalho, na escola privada, ele se perde por essas razões. Na escola pública, existe um outro problema, é que a escola pública é comparada pela mídia com as escolas particulares de qualidade, nunca com as escolas particulares de baixa qualidade, é como se a escola pública então fosse pior. Porque a escola pública, ela dificilmente terá os resultados nos concursos, quando se quer, que tem a escola particular. A escola particular, eu vou repetir o que eu já disse, ela apenas informa. Fazer um trabalho, por exemplo, no nosso caso, um curso de história, sério, desenvolvendo certos conceitos, fazendo a crítica que deve ser feita. Numa escola particular é impossível. Na escola pública não pode ser feito. Ainda. Se está arriscado a ser visado, a alguém plantar alguma coisa, eu fosse perder emprego, no mínimo, nem falo em prisão arbitrária, mas falo nessa questão das dificuldades profissionais. A história do Brasil, na minha concepção, ela se divide em três pontos, três aspectos. Formação do território. Formação territorial, com uma discussão do como, do ponto de vista econômico, você formou esse território e por que você formou. Aí você tem que trabalhar com a formação do território, discutindo o ASC e trabalhando muito a questão dos mecanismos, como se deu o controle do trabalho compulsório, por exemplo, da escravidão, as forças que dirigiam e orientaram para que essa escravidão permanecesse no Brasil por cerca de 4 séculos, principalmente a Igreja Católica e o Estado, né?
Talvez caiba, dentro desse aspecto, também discutir um pouco do gênero feminino, que é um elemento também dominado, e absolutamente dominado, e você formar o território. Quando você formou o território, claro, com o contingente humano, discutindo esse contingente humano, discutindo as formas de exploração, você começa a formar o Estado Nacional. Daí você está começando a trabalhar a formação do Estado Nacional, você vem para o século XVIII para entrar no Império e levar a República. E aí, mais uma vez, demonstrando que o Império ele não gera no Brasil uma mudança. Por exemplo, você mantém a mesma conjuntura de dominação, controle da terra, escravidão até 1888. No caso da Constituição, o voto censitário, se mantém o domínio dos mesmos grupos. Quer dizer, entendendo essa independência é muito mais contra um contragolpe. Quer dizer, aquela independência que era gestada desde o século XVIII, ela é antecipada ou unificada a partir de um Estado que congregasse todo o território brasileiro em função das relações dos grupos de poder locais com o príncipe português, com Dom Pedro. E aí você continua com o mesmo esquema, entra na República com o mesmo esquema. Esse esquema ele começa a ser desarmado, na nossa concepção, a partir de dois processos que aí precisa se estudar com alguma profundidade, com muita profundidade. Primeiro, a formação da classe operária do Brasil, né? Discutir o primeiro Congresso Operário Brasileiro, discutir as taxas mutualistas, trabalhar com o anarco-sindicalismo, a formação do PCB, essa discussão para você entrar com a terceira fase, o terceiro momento do Brasil, que é a ascensão ao governo do grupo que tinha como representação máxima o Getúlio Vargas. Quer dizer, o Getúlio, na verdade, o Getúlio não é o indivíduo que assume aquilo, pelo contrário, está em São Borja, né, o Oswaldo Aranha vai conversar com ele reluta um pouco, mas depois ele retorna para cá, para o Rio de Janeiro, e vai até o suicídio. Mas aí você começa a formar um Brasil. Indústria de base, né, com todas as contradições do Getúlio. Para deixar bem claro que eu, por exemplo, não sou das melhores pessoas para falar positivamente do Getúlio, mas a gente tem que reconhecer que o Brasil se transforma a partir daí, mas a partir daí, claro, mas com uma influência muito grande dos movimentos, principalmente do anarco-sindicalismo e a ascensão do Partido Comunista da década de 10 para a década de 20. Década de 10 do anarco-sindicalismo, década de 20 do Partido Comunista e a formação do Partido do Bloco, pouco antes do golpe de Estado do Pedro. Desculpa que eu falo de revolução, porque para mim não existe uma revolução. Tá? Com Getúlio, então, você começa a ter uma visão nacionalista mais ampla. Tá? E, então, essa é a terceira fase que vai se desdobrar no golpe de 54. O golpe de 54, ele é o golpe. O que eu digo de golpe de 54 é o golpe de 64. Não tem que se tirar muito. As forças que estão lá em 45 são as forças que estarão em 51 a 54 e que estiveram controlando o governo Dutra. E perde esse controle com a ascensão de Getúlio Vargas em 1951, depois da morte dele com o suicídio de agosto. O que ocorre é que não há uma continuidade, né? O Brasil, no pós-Juscelino, com Juscelino, ele volta, na nossa forma de entender, a ser um país um controle do entreguismo histórico. O Valfrido Piroto escreveu um livro, no Paraná, intitulado Contra o Entreguismo Histórico.
quer dizer, há um desequilíbrio histórico no Brasil. Quando esse país poderia ter algo de diferente, que é aquele período curto do João Goulart, ele novamente é cortado e vem todo o processo ditatorial e o momento de hoje. O que eu quero dizer com isso? A formação do Estado brasileiro, a partir, primeiro, da formação do território e do povo brasileiro, tá, tem sofrido um golpe muito duro com, me perdoa a redundância, com o golpismo da direita no Brasil, com o golpismo daqueles entreguistas que o Brasil tem tido. Né? Embora hoje você já possa trabalhar, pensar um pouco na formação dos interesses desse povo. Observa-se, por exemplo, principalmente nas cidades médias e nas capitais, observa-se um movimento de rua, um movimento sério, contrário a tudo que vem ocorrendo. Embora, novamente, nas eleições, o voto esteja polarizado entre, por exemplo, no caso atual, 3 grupos sobre os quais nada se pode falar de positivo, ou 3 candidatos que representam na nossa Constituição tudo que há de equivocado. Mas, apesar disso, se tem um acordar, né, e se tem hoje muito mais possibilidades de uma luta popular do que se teve após a queda de João Goulart. João Goulart, esse aí é singular para nós. Sob o ponto de vista da escola particular e da escola privada, eu entendo que a escola privada faz muito mal a nós. Não apenas porque é privada, porque ela tem como elemento fundamental, muito difícil que não ocorra isso, o lucro, né? Mas fundamentalmente porque a escola privada é uma escola essencialmente de informação. Quer dizer, se você tem um filho, se você conhece uma criança que entrou numa escola privada, dita de qualidade, no primeiro segmento, de primeira a quinta, por exemplo, observa que essa criança é preparada desde o início para fazer concurso. Se essa criança vai para o antigo ginásio, quinto, nono ano, sexto, nono ano, novamente percebe-se a informação para concurso e assim também no ensino médio. A escola pública, ela parece ser uma escola com melhor em termos de formação do indivíduo. Porque como ela não tem preocupação, ou não tinha preocupação, de preparar o aluno para fazer concursos, para fazer provas, então o professor tinha mais liberdade para desenvolver pode ser até o mesmo programa, mas de uma forma diferente, de uma forma que se pudesse perceber, por exemplo, o Brasil, ou perceber a conjuntura internacional, perceber os mecanismos de dominação, enfim, que ocorre a desinformação quando interessa, a informação truncada, como interessa pelos meios de comunicação, a revista Veja, a TV Globo, TV Madeira, etc. Então, mas o que ocorre é que hoje mesmo eu escutei o secretário de Educação do Estado, que passa a não entender nada de educação, falar em resultado do INEP. E falar que os professores são contrários. Ora, o professor não prepara aluno para fazer concurso. O professor tenta formar um indivíduo com uma consciência crítica, com uma maturidade, para que ele possa contribuir para o crescimento do país, o crescimento da sociedade. O que está se fazendo é relegar a escola. Primeiro, tentaram destruir a escola pública, quase destruíram. Mas então, o histórico está para os professores. Tá? Mas o que ocorre é que agora, com esse
essa questão de provas e mais provas e de produtividade, quer dizer, você, o professor, ganha mais porque os alunos dele têm nota maior ou menor, com isso aí eu penso que nós vamos ter que sofrer um pouco, a não ser que os professores eles têm uma consciência disso. Eu digo os professores porque uma coisa é o sindicato, outra coisa são os professores que participam ativamente do sindicato, que entendem o sindicato, que percebem o sindicato. Né? O que diz respeito à universidade, penso, eu tenho muito mais interesse no magistério, embora trabalhe pesquisa, produza alguma coisa, mas eu entendo que o professor tem uma importância muito grande para complementar com leituras ou com leituras ou com críticas, por exemplo, aquele trabalho que é desenvolvido pelos colegas do ensino médio, principalmente, e do antigo ginásio, de quinta, oitavo, quinta, nona série, que eles mudam isso com muita frequência. Né? A universidade, infelizmente, não está fazendo isso. A universidade, ontem li uma entrevista do ex-reitor, talvez, da USP, né? Onde ele diz que a universidade ela é democrática dos muros para fora. E internamente ela é autoritária, ela é centralizadora. Eu posso concordar com muitas coisas que ele faz, inclusive os problemas sérios que a USP sofre hoje. Mas, de qualquer maneira, o que ele disse é correto. Você observa, a universidade é um grupo de pessoas que parece desinteressada. E muitas vezes ela consegue cortar um pouco o trabalho que é feito em nível de ensino, do antigo ensino primário e de ensino médio. Imagino que a universidade deva perder um pouco essa coisa também da produtividade, essa coisa de você ter que publicar 500 artigos, 200 artigos ou 100 artigos para ganhar mais um pouquinho, para ganhar uma bolsa aqui, outra bolsa ali. Em relação à pesquisa, penso que a universidade tem muito a oferecer. Desde o momento que as pesquisas sejam sérias, desde o momento que as teses sejam sérias, desde o momento que não haja um processo de repetição a todo momento, ou então a utilização das bolsas para que ocorram pesquisas que nada tem a ver com os interesses da sociedade que mantém a universidade. Possivelmente, o processo de pesquisa da universidade, quando esse país for um país mais sério, e será, ele vai sofrer uma reviravolta, ele vai sofrer mudanças muito acentuadas para que terminem os grupos que estão encastelados, os grupos que se formam, nos quais quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Tá? Isso, infelizmente, ainda tem uma outra contribuição maléfica, porque alguns alunos eles ficam muito presos a determinados professores em função de uma possível bolsa futura. Tá? Então, eles podem até desenvolver uma atuação, do seu ponto de vista político, uma situação ou uma atuação contrária aos interesses da sociedade, contrária aos interesses dos próprios discentes, que possivelmente alguns não percebam isso ocorre.